Sejam bem-vindas a mais uma aula. Eu sou Gabi Matos, Master em Design de Sobrancelhas e Micropigmentação. E nesse canal eu te ensino como se tornar uma especialista em sobrancelhas que fatura 6K em 30 dias. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, porque todo dia tem aula nova aqui com muito conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre uma estrutura que é essencial. Nós, como profissionais de sobrancelhas, nós como especialistas ou quem quer ser especialista, quem está começando agora na área, precisa conhecer, tá? Então, nós vamos falar sobre os ciclos de crescimento dos fios das sobrancelhas. Talvez você não saiba, nunca tenha ouvido falar que existem ciclos do crescimento dos fios das sobrancelhas, mas existem sim. E entender não só os ciclos, mas a estrutura desses fios é essencial para quem deseja se tornar uma especialista em sobrancelhas. Uma especialista, ela está muito à frente de uma designer de sobrancelhas tradicional. Uma especialista, ela vai saber desenvolver um protocolo para cada cliente, vai saber orientar essa cliente e vai saber explicar para essa cliente o porquê de estar se adotando aquele protocolo no atendimento. Por isso, é essencial que você entenda sobre essa estrutura. Em alguns momentos eu vou usar o meu bloquinho aqui para desenhar para vocês, tá? Porque para entender sobre isso, sobre a estrutura do fio, visualmente isso vai ser bem importante. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um fio, como ele também é produzido, quem fabrica esse fio, de onde ele vem. Antes de saber como ele é fabricado, você tem que saber de onde ele vem. Obviamente, se o fio está preso na pele, você precisa entender essa estrutura. A nossa pele, ela é formada por camadas. Essas camadas, elas são sobrepostas, tá? Então, algumas literaturas vão mostrar, vão dizer que a pele ela tem 2 camadas, outras vão dizer que a pele tem 3 camadas. Mas basicamente elas vão ser que a epiderme, que é essa pelezinha assim, ó, essa camada aqui de fora, onde a gente sente, onde a gente toca, onde a gente tem as sensações, o calor, o frio, onde a gente tem as nossas sensibilidades, digamos assim. Então, essa camadinha aqui de fora é a epiderme. Logo abaixo da epiderme, nós temos quem? Nós temos a derme. E a derme, ela é dividida, subdividida também em outras camadas. E abaixo da derme, nós vamos ter quem? Hipoderme. Hipoderme é onde está armazenada a gordura, tá? Da nossa pele. É um manto adiposo, digamos assim. Sabe quando a gente brinca e fala assim, você não sente frio porque o seu manto adiposo, ele é mais espesso, tá? Então, isso é verdade. Então, esse manto, essa camada adiposa é a hipoderme. É de lá que vem a gordura. E ela é muito importante para o nosso corpo. Inclusive, muito importante para os nossos fios. Uma vez que você já sabe que nós temos essas 3 estruturas aí e sabe que o fio ele está preso em algum lugar aí dentro, vamos agora entender o que é realmente o fio e como ele é formado e produzido. Mas, Gabi, para que eu preciso saber como o fio é produzido se eu vou arrancar ele na hora de fazer o design? Porque uma especialista em sobrancelhas, ela vai tratar também possíveis quedas,
Casos de, por exemplo, tem pessoas que têm picos de estresse que pode causar queda, tem pessoas que têm queda por atrito, tem pessoas que têm queda por corte químico. Sim, gente, existe isso. E também porque você vai montar protocolos para reconstruir essas sobrancelhas. E como é que eu vou estimular o crescimento e o nascimento de novos fios se eu nem entendo como eles são fabricados? Quem é que fabrica esse fio? De onde é que ele vem? Por esse motivo, é essencial que você, como profissional de sobrancelha, se quiser ser uma especialista, vai precisar saber disso. E eu tô aqui para explicar hoje para vocês, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, bem no meu bloquinho, tá? Para vocês entenderem como é a estrutura da unidade folicular, tá? A anatomia dele. Então, primeiro eu vou desenhar aqui a pele, tá? E vou deixar um espacinho aqui. Não vai ficar muito bonito esse desenho não, mas fazer o quê, né? Aqui embaixo onde eu tô desenhando essas bolinhas, digamos que é a hipoderme, tá? É onde está o manto hidrolipídico, certo? Aqui nós temos o que? A epiderme, que é o que? É a parte superficial da pele, certo? E aqui nós temos a derme. A estrutura, a unidade do folículo piloso, o fio, ele vai estar como? Aqui preso, bem profundamente, ele vai ser dividido também, tá? Vou fazer aqui, desenhar ele aqui, bem bonitinho. Ele passa por aqui. E ele é parecido com isso aqui, tá? Então, é o seguinte, aqui... Essa parte aqui é a parte que está fora. É a parte em que a gente consegue ver, a parte do fio que a gente consegue pentear. É a parte onde nós chamamos de haste. Quando eu falar a haste do fio, vocês já sabem que ela é assim. Gabi, porque eu preciso conhecer essa nomenclatura? Porque pensa aí, eu sempre falo para vocês que para vocês conseguirem receber monetariamente o valor justo pelo trabalho de vocês, vocês precisam agregar o quê? Valor. Se eu agrego valor no meu atendimento, a cliente vai pagar o preço que eu tô cobrando sem questionar, certo? Como é que eu faço isso? Eu faço isso mostrando o meu conhecimento. Em vez de você dizer assim, olha, você pode só pentear os seus fios, se é o primeiro atendimento da cliente, você pode explicar para ela sobre a estrutura do fio e falar, essa parte aqui de fora que você usa para pentear são as hastes do fio. Lá embaixo existe uma outra estrutura que é responsável por toda a nutrição, aporte sanguíneo e fabricação dos fios. Então, trazendo informação de valor, criando conteúdo de valor, que você consegue gerar valor aos olhos do cliente. Deixa eu ler aqui. Eu achava que a derme vinha primeiro e eu sempre me confundo. Não, Gi. A epiderme vem primeiro, é aqui fora, e a derme vem logo abaixo. Aí nós temos derme papilar e derme reticular. A derme reticular ela é bem mais profunda. Se eu sei que a haste é a parte que fica de fora, então você não vai agora só falar sobre o fio, porque o fio é a unidade inteira, é toda a estrutura completa. Então você vai dizer para sua cliente agora, para gerar valor no atendimento, olha, você vai usar essa escovinha para pentear as hastes dos fios das suas sobrancelhas. Gente, vocês não têm noção do quanto que isso soa bonito para os ouvidos e o quanto isso gera uma confiança para sua cliente. Por quê? É um diferencial.
também o vocabulário que a gente utiliza, tá? E uma palavrinha simples. Gabi, eu preciso decorar todos os nomes que tu vai dizer? Não, gente, não precisa vocês decorarem. Vocês só precisam entender. Uma vez que vocês entendem, vocês vão memorizando os nomes por repetições. E eu vou dar uma super orientação, uma super dica para vocês com relação a isso. Inúmeras vezes eu queria falar bonito, digamos assim, para minha cliente, para mostrar para ela o valor do meu atendimento e provar e mostrar para ela que eu realmente sabia o que eu estava fazendo, eu entendia daquilo que eu estava fazendo, eu não era só uma designer tradicional, eu era uma especialista em sobrancelhas. E eu, às vezes, que eu queria falar alguma coisa, eu tinha o meu caderninho de anotação com o vocabulário, assim, as palavrinhas. E aí eu dava uma pescadinha, assim, no meu carrinho ou na bolsa, na palavra que eu ia falar pra ela. E aí eu pescava aquela palavra e falava. E, gente, isso gera uma autoridade muito grande. E você ser conhecida como a especialista em sobrancelhas vai... De que forma essa autoridade em ser conhecida como especialista te traz de benefício? Você vai ter atração de mais clientes por indicação. Por quê? Você está gerando essa autoridade e automaticamente o seu faturamento ele cresce porque você vai ter mais clientes. Além de você poder oferecer protocolos diferentes para as mesmas clientes. Então, vamos continuar. Já sabemos que a parte externa é a haste. Só que aqui, grudadinho, tá? No pelo, tem outras estruturas. Por exemplo, aqui dentro, bem no centrinho, no miolinho aqui, ó, do fio, nós temos o folículo piloso. Quem é o folículo piloso? É ele que vai nutrir e fazer crescer esse fio. Do ladinho, tem um personagem muito importante, que é quem? O músculo eretor, tá? Eu vou desenhar aqui assim, tá? Desse ladinho, mas ele é do lado de cá. Eu vou desenhar ele aqui. Ele é um músculozinho mesmo, bem bonitinho, pequenininho, bem aqui. Do lado de cá, a gente vai ter glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, obviamente, até o nome já fala, elas vão produzir quem? Vão produzir o sebo. E de que forma o sebo, ou seja, a oleosidade, ela é boa para o nosso fio. A oleosidade, ela vai funcionar como uma película que vai proteger a cutícula do fio, tá? Então, ela é extremamente importante. Então, o sebo, ele não é ruim para os fios de sobrancelha, assim como não é ruim para o nosso cabelo. Não existe, gente, um hidratante, um protetor natural mais maravilhoso do que o próprio sebo que a gente produz aqui, ó. Se a gente pudesse tirar a oleosidade da raiz do cabelo e trazer todo para o fio inteiro da cabeça, seria maravilhoso. Porque não existe um cosmético, digamos assim, tão bom quanto o sebo que sai dos nossos poros. O sebo, ele sai dos poros mesmo, junto com o fio. Esse, gente, músculo eretor do pelo, aqui do ladinho, ele é o responsável por movimentar e direcionar os fios. Então, sabe aquela cliente que tem a sobrancelha que um lado, o fio inicial é todo arrepiadinho em pé, e do outro lado, o fio inicial é todo deitadinho? Quem determina o direcionamento desses fios é o músculo eretor do pelo. É uma das funções dele. Quando a gente sente frio, por exemplo, que dá aquele arrepio, ó, os pelinhos do braço, a gente fala assim, ó, às vezes até por alguma sensação que a gente tenha, aí fala assim, opa, que eu me arrepiei toda. Quem foi que arrepiou os fios? Foi o músculo eretor do pelo. Bem grudadinho dele, nós vamos ter uma outra estrutura que ela é muito, talvez a estrutura mais importante aqui. Bem grudadinho aqui, ó, com o músculo eretor do pelo, temos o bulge. Bulge é como se fosse uma sacolinha onde estão guardadas as células tronco. As células tronco, elas podem produzir qualquer coisa no corpo.
E esse músculo eretor do pelo, uma vez que se contrai, ele manda estímulo para que o bulge, onde estão armazenadas as células tronco, produzam que? Novos folículos, se reproduzam e produzam novos folículos. Como é que essa reprodução vai acontecer? Através de queratinócitos. Quem produz os folículos são célulazinhas que nós temos dentro da pele, que se chamam queratinócitos, tá? O nosso fio, ele é feito de quê? De queratina. Sabe quando você vai no salão, você tá lá com um fio super frágil, e aí a cabeleireira fala assim, ó, seu cabelo tá muito fino, tá muito fragilizado, vamos colocar uma queratina no fio para ele ficar mais forte. A queratina, ela é produzida pelo queratinócito e é uma proteína. Essa proteína depois é quebrada e vira um aminoácido. Tô falando um monte de nome de palavrão para vocês, né? Hoje aqui. Só que é bem importante vocês conhecerem isso. Precisam decorar isso? Não, gente, vocês não precisam decorar tudo isso. Mas vocês precisam entender que por trás de um único fio que nasce novo na sobrancelha, tem todas as outras estruturas ali. Então, um fio não é simplesmente fio. Tem um monte de gente trabalhando. É como uma construção. Você vê ali, passa num terreno onde tá com aquelas madeirites ao redor. Você olha para cima e não vê nada. Você vê uma pessoa ou outra entrar, olha para cima e não vê nada. De repente, começa a subir o quê? Um prédio. Para esse prédio subir, tem muita gente embaixo trabalhando. O fio nada mais é que uma construção, como uma construção de um prédio. Para esse fio crescer, assim como o prédio para ser construído, é necessário que muitos outros agentes e muitas outras estruturas estejam trabalhando. Por isso é importante saber que existe também uma forma de reconstruir, de estimular o queratinócito, de estimular o folículo piloso a crescer, se multiplicar e se desenvolver. Para acontecer essa multiplicação, nós temos os protocolos de reconstrução folicular. Hoje eu atendi uma cliente que veio para mim no mês passado com uma sobrancelha super fina. A estrutura da sobrancelha dela é linda, é grossa. Só pra vocês terem noção, uma sobrancelha com estrutura natural de 1 centímetro. E veio pra mim com 8 milímetros, ou seja, 2 milímetros a menos de espessura, porque foi removido. E ainda fez aquela vírgulazinha aqui embaixo. Bastou uma vez ela ter ido numa determinada pessoa fazer e a pessoa conseguiu causar um grande dano para essa sobrancelha. Ela me procurou para ver se eu ia conseguir ajudá-la. E aí eu fiz a avaliação, vi que existiam ali velos também. Qual a diferença entre pelos e velos? É a estrutura. Os velos, eles só têm 2 estruturas. Os pelos têm 3, tá? Composto por 3 estruturas. Então, os velos, eles são bem fininhos e os pelos, eles são mais grossos, tá? Ela veio e eu adotei o primeiro protocolo de reconstrução. Eu optei por começar com um tratamento vegano, um tratamento natural. E hoje ela veio para o segundo atendimento, para a segunda sessão. E o resultado já foi assim maravilhoso, ela estava super feliz. Aqui, daqui, ó, do folículo piloso, dessa estrutura aqui de baixo, que vai todo o aporte de nutrientes para fazer com que esse fio cresça e cresça saudável, tá? Esse fio, ele vai passar todo o fio, sem exceção de nenhum, seja da cabeça, seja da sobrancelha, vai passar por 3 fases diferentes. A primeira fase é a fase anágena. A segunda fase é a fase catágena e a terceira é a telógena. A fase anágena é quando esse fio, ele é só um bebezinho. Vou mostrar aqui para vocês. Vou desenhar do lado de cá, dessa forma.
Aqui, imagine que aqui é a pele, tá? E aí, aqui a gente tem o fio. Aqui a gente tem as estruturas, onde tem os receptores, os vasos sanguíneos. Por quê? É através do sangue que o fio recebe nutrição. É através do sangue, gente. Então, caiu na nossa corrente sanguínea, o sangue tá levando por todo o corpo. Então, a fase anágena é a fase em que o folículo piloso tá produzindo aqui o fiozinho, tá? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Deixa eu ver cá. Essa fase anágena é chamada também de fase de crescimento do fio. Essa é a fase mais longa e representa aí aproximadamente 85% da vida do fio. Ah, Gabi, o fio morre? Morre. Até o queratinócito morre. E por isso que, à medida que a gente vai envelhecendo, nós temos a tendência a perder os fios das sobrancelhas. E é muito comum a gente receber clientes que falam assim: quando eu era jovem, minhas sobrancelhas eram tão cheias que chegavam uniam. E hoje ficou assim. Hoje ela está assim, rala, fina, os fios muito finos. Isso porque o queratinócito, que é quem produz, quem fabrica o folículo piloso, ele morre. E uma vez que ele morre, não tem mais o que fazer, gente. Morreu, tá morrido. Tá? A fase anágena. Aí a gente vai para a fase catágena. A fase catágena é a fase de transição. O que acontece? Essa estrutura aqui, ó, ela já se afasta. Essa estrutura aqui, ela já se afasta mais de onde ela recebe o aporte sanguíneo, os nutrientes todos, tá? Então, imagine aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. A estrutura, os vasos sanguíneos, tudo bonitinho. Vou desenhar aqui. Ela já fica mais afastada. E aí o fio aqui, ele já está maior. Só que, ó, o fio, a raiz do fio, digamos assim, ela já se afastou de quem? Do folículo piloso, que já tá cá embaixo. Para desenvolver mais um novo. Enquanto esse fio, ele tá se desprendendo, ele está indo para cima, cada ciclo de renovação celular da pele, ele vai um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cima. Por quê? Vai chegar o momento em que ele vai se desprender e vai soltar da pele. Quando a gente penteia o nosso cabelo, não solta fio, na nossa sobrancelha também. Quando a gente penteia, volta e meia a gente vê que cai o fio. Os cílios da gente também, volta e meia, a gente percebe que tá caindo o fio. Isso, essa queda esporádica, ela é comum, natural e esperada. Só que quando esse fio já tá prestes a cair, o folículo piloso já está aqui, ó, germinando um novo fio para substituir. Ô, Gabi, será que tem como fazer esse folículo dobrar? Nascerem novos fios, novos folículos, fazer com que os queratinócitos fabriquem novos folículos? Existem sim, gente. E por esse motivo, pelo fato de existir essa possibilidade que toda pessoa, toda profissional, ou para quem quer começar e quer ser uma especialista em sobrancelhas, precisa entender isso. Então, tudo que eu fizer para aumentar o fluxo sanguíneo, levar mais nutrientes, aplicar, por exemplo, produtos que tenham nanopeptídeos, vão nutrir esse folículo e vão trazer mais aporte sanguíneo. Quanto mais aporte sanguíneo, mais nutriente, mais saudável vai ser esse fio. É muito comum a gente atender clientes com estruturas de sobrancelhas diferentes. Tem aquela cliente que tem o fio da sobrancelha bem fino, bem fino, bem fino, bem fino. E por que que tem também
também aquela outra cliente que tem o fio da sobrancelha super grosso. Vocês já se perguntaram por que existe essa divergência de espessura do fio? Quanto maior for a espessura do fio, ou seja, quanto mais grosso for o fio, maior é a camada de cutículas. Ela pode ter 5, 8 cutículas. E o que é a cutícula? É uma das partes do fio. O fio, ele vai ter aqui, ó, deixa eu desenhar uma folhinha aqui só com o fio, tá? O fio, deixa eu desenhar aqui. Pra mostrar melhor pra vocês. Vou pintar com uma corzinha diferente. Ele vai ser dividido aqui. O azul, deixa eu pegar o azul aqui. Ó, esse de vermelho aqui, isso aqui é um fio, tá, gente? Onde tá o vermelho é a parte interna do fio, é a medula. Todo fio vai ter uma medula, tá? A parte em preto vai ser o córtex do fio. E é o córtex do fio que determina a cor do nosso cabelo, tá? A cor do nosso fio. É nele que está a cor. E não é ele que determina, é nele que está a cor. Vou já explicar para vocês quem determina, tá? E nessa partezinha azul de fora é a cutícula do fio, tá? A gente vê às vezes aqueles comerciais de shampoo que mostram lá que as escamas do seu cabelo, que depois sela a cutícula do fio. É exatamente aquilo ali. O nosso cabelo, ele tem escamas, ele tem medula, ele vai ter córtex e ele vai ter cutícula. Quanto maior a quantidade de camadas de cutícula, mais grosso o fio vai ser. Quanto menor for a quantidade de camadas de cutícula, mais fino vai ser. Gabi, tem como eu estimular a produção de maiores camadas, de mais camadas de cutícula no fio da sobrancelha? Tem sim. Nos protocolos de reconstrução de sobrancelhas, de reconstrução folicular, nós utilizamos ingredientes ativos que vão fazer com que esse fio, vão estimular esse fio a produzir novas camadas de cutícula para ele ficar o quê? Encorpado, tá? Um dos passos dos protocolos de reconstrução folicular, porque existem vários, é a aplicação da coloração de fios. A coloração de fios, quando a gente faz a mistura e usa o OX, ele vai abrir as escamas e vai fazer o quê? Ele entra no córtex e é ali que ele vai colocar a cor, tá? E quem faz a cor natural do fio? São os melanócitos. A gente tem melanina no corpo. Melanina é responsável por produzir a cor da nossa pele e também dos nossos cabelos, tá? Então, essa melanina, ela tá presente ali, que faz a cor. E o córtex do fio é que guarda essa cor, tá? Então, tudo isso tem atividade metabólica. Aqui dentro, quando você toca numa sobrancelha, que você penteia uma sobrancelha, você precisa entender que toda a ação que você gera ali vai desencadear uma sequência de reações naquele local. E por que é importante, Gabi, esfoliar as sobrancelhas, a pele das sobrancelhas? Porque quando eu esfolio, eu convido mais sangue, que fica vermelhinho. E é esfoliar da maneira certa, e não é esfregar com força para ficar vermelho, não. Esfoliar da maneira certa vai além de remover, né, o excesso de extrato córneo e as células de queratina que já morreram para fora, tirar ali para aumentar a permeabilidade, vai também trazer mais fluxo de sangue. Se eu tenho mais fluxo de sangue, eu tenho o quê? Nutrientes, tá?
Então, tudo isso acontece aqui dentro. Vai ser muito comum receber clientes no seu atendimento apresentando casos de queda de fios nas sobrancelhas, estão ficando muito falhadas, e podem existir vários fatores. Pode ser um fator genético, como a alopécia androgenética, pode ser outro tipo de alopecia, porque existem outros tipos também. Pode ser apenas por um pico de estresse. Esse estresse pode ser por uma inflamação do corpo, porque uma inflamação no corpo pode gerar isso. Quer ver um exemplo? Quando a gente tem neném, geralmente depois de 3 meses, né, nesse período aí, após o parto, a gente tem uma queda brusca de cabelo. Por quê? O nosso corpo sofreu uma mudança muito drástica e ele está tentando se recuperar. E todo nutriente que a gente ingere, o nosso corpo vai distribuir para onde precisa. E a última coisa que ele vai levar é para onde? Para o fio do cabelo, que automaticamente vai também interferir nas sobrancelhas. Então, gente, quando a gente fala de queda de fios das sobrancelhas, podem existir motivos variados. Pode estar relacionado ao processo inflamatório que está acontecendo no corpo, em que o corpo está pegando os nutrientes e não está mandando para os fios dos pelos das sobrancelhas. Está direcionando para aquela área do corpo que mais precisa, tá? Então, tendo dito tudo isso, eu me despeço de vocês. Se você gostou dessa aula, não deixe de colocar o seu like, deixe o seu joinha. Pode anotar aqui embaixo nos seus comentários se você quiser algum tema específico ou ficou com alguma dúvida que eu vou responder. E eu te espero na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!